Fala pessoal! É isso aí, estamos começando mais um vídeo aqui no... Vale louvar. Pessoal, quero convidar você a curtir, Se inscrever. Pessoal, nós estamos vendo aqui pelas estatísticas do YouTube que você não está inscrito. Com certeza, se você rolar aí para baixo do vídeo aí, você vai ver lá, botão de se inscrever. Então, se inscreve lá, curta esse vídeo, já compartilha, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga. E segue nós em todas as nossas redes sociais. @Vale Louvar. se ele diz, tá dizido. É verdade. Pessoal, hoje um tema muito legal. O Gustavo vai falar um pouquinho aqui para introduzir o assunto. O tema, na verdade, ele fala a respeito do crescimento, né? Nós vamos falar sobre o que é preciso para que você venha a crescer. Como eu vou me tornar uma pessoa, um líder maduro. E essa questão da liderança é um papel fundamental. Você é líder. Você é líder. Aí você vai perguntar aonde? 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 Em algum lugar você é líder. É. Mas, pessoal, você tem que parar para pensar Não, que não, também não, não. Você não nesse... entendeu, Vivi. Você é líder. Aonde? Aonde? Dentro de casa? Ah, é verdade. Aonde mais? A cabeça da casa, né? Aonde mais você é líder? Na barbearia, Na no barbearia. serviço. Seu trabalho. Aonde mais você é líder? Acho que é só. Não. A liderança, ela é assumida em algumas conversas. Por exemplo, você vai estar dentro de um ambiente, dentro de uma roda. A liderança de todas as conversas sempre está centralizada em alguém. Aquela pessoa, ela tem uma aptidão sobre aquele assunto. Então, automaticamente ele se torna Líder líder daquele daquele momento. grupo. Naquele momento, ele é líder de um assunto determinado. E nós temos que ter maturidade para alcançar o estágio de liderança em diversas faces. Porque tem pessoas que pensam que não é líder em lugar nenhum. Mas o papel de liderança ele tem que ser assumido com responsabilidade por cada um de nós. Nós temos que tomar a frente de algumas situações para que a liderança ela passe a ser uma coisa natural em nós. Tem pessoas que não gostam. E o pessoal também tem que entender que esse crescimento que a gente está falando, obviamente, não é de crescimento de estatura, de altura ou de largura, e sim É, mental, tem gente ok? que vai falar assim, eu estou crescendo como Não é dois para os lados. cheeseburger. Não. O crescimento aqui, ele realmente é espiritual. Vinícius, tem uma passagem, nós não vamos ler porque é um pouquinho extenso, Gálatas 4, do 1 ao 7. Você pode ler aí na sua casa. Pega aí, dá um pause. Gálatas 4, do 1 ao 7. Quer dar um pause? Pausa o vídeo, lê Gálatas 4, do 1 ao 7. Talvez você não tenha lido ainda, hoje, algum texto bíblico. É o momento de você fazer essa inflexão. Você leu. Gálatas 4, do 1 ao 7, vai falar sobre o filho. Ele tem a herança. A herança está lá para ele receber. Só que enquanto ele não recebe a herança, ele é igual um escravo. Ele Vai pode, trabalhar. ele vai continuar a vida dele, vai trabalhar, vai aprender com o pai, vai conduzir a sua vida e ele não tem a herança. Aliás, Ele tem a ele herança tem, mas não por... é dele. Ele Exatamente. tem por herança, mas ele não administra a herança. Por quê? Não é dele ainda, porque ainda os pais ainda não foram. E se ele recebe naquele momento a herança, outro vai administrar por ele, porque ele não tem capacidade. E se ele Pessoa menor de tivesse idade. capacidade, teria sido direto para ele, né? É, Obviamente. e assim, se ele vem, olha lá, ele tem um pai, uma mãe, vamos imaginar essa situação. É um rapaz jovem, uma moça, 10 anos de idade, os pais vêm a faltar, Às vezes, dependendo até 16 anos de idade mesmo. e os pais vêm a faltar. É um tio que administra, é um parente próximo, por conta do quê? Até completar os seus 18 anos. Por conta do quê? Falta de maturidade. Maturidade. É o estágio aonde você se torna líder daquela questão, você tem um entendimento a respeito daquele assunto determinado e você pode exercer conhecimento. Trazendo para a parte espiritual, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Se a Bíblia fala que o justo vive pela fé, então aonde nós precisamos crescer? Na fé. Na fé. Se nós temos uma delegação espiritual que o justo vive por meio do quê? Por meio da fé, nós devemos crescer de fé em fé. Você falando isso me lembra que a sabedoria vem de Deus. E se você está crescendo na fé, automaticamente você pede sabedoria para quem? Para Deus. E Deus é a sabedoria, ele vai te conceder a sabedoria. Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia. Sim. E se você for ler o livro de Provérbios, ele é uma coletânea de sabedoria de que o homem sábio não sabe nada. O homem sábio, ele tem que continuar perguntando, Quanto mais inclusive, você acha que você sabe, menos você sabe. na verdade, assim, quem sabe muito diz que não sabe nada, porque enquanto mais você sabe, Menos você sabe. menos você sabe. É um paradoxo, mas até, né, aquela célebre frase filosófica, só sei que nada sei, é a mais pura realidade. Porque enquanto mais você aprende, quanto mais você estuda, Você vê o quão minúsculo você é perto de toda a criação. exatamente. Se a gente for ver Jesus, ele, com 12 anos de idade, a Bíblia fala que ele entra numa sinagoga, né? Prega A para Bíblia todos fala, os anciões, né? a Bíblia fala lá que, se não me engano, posso estar enganado, depois o Danilo me corrija se eu estiver enganado aí na. Danilo, corrige depois aí. Mas eu acho que é Mateus 4. Acho que é Mateus 4 que vai falar a respeito. Mateus 4 ou 3, que vai falar a respeito do momento em que os pais de Jesus eles Se vão para perdem de Jerusalém Jesus. para apresentar o sacrifício, e eles perdem Jesus no meio do caminho. Nessa que eles perdem Jesus no meio do caminho, eles retornam. Jesus está lá no meio dos anciãos, pregando para aqueles homens, e eles falam: Nossa, esse moço, Tem uma uma sabedoria sabedoria descomunal. fora da curva. E aí, olha só, Jesus ele já tinha sabedoria ali, mas ele não inicia seu ministério ali. Porque ele ainda não estava no momento certo. Maturidade. 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 Às vezes, para você tomar o papel de liderança, é lógico que a gente tem que atrair esse papel em alguns momentos da nossa vida e assumir a responsabilidade. É muito cômodo aos homens deixarem esse papel para a mulher. É muito cômodo para os homens. Não, isso aqui minha esposa resolve, eu vou ficar bem na minha, bem sossegado. E ele fugir dessa responsabilidade. Só que não é isso que a Bíblia fala. Biblicamente falando, o homem deve assumir o seu papel, a mulher o seu papel, e em meio a algumas conversas, tem gente que fala: Eu não vou entrar nesse assunto, deixa quieto. Mas ele tem que atrair. E você não pode ser uma pessoa que, por exemplo, começa um debate sobre política. Eu vinha hoje conversando sobre isso. Começa hoje um debate político e a pessoa está falando a respeito do aborto. Tema que a gente já colocou aqui. Você pode entrar lá nos vídeos anteriores lá. Danilo, tem como? Coloca lá no card lá o vídeo do aborto. A pessoa começa a falar do aborto e você Não se não se posiciona. posiciona, não. Ah, tem que abortar, tem que abortar. Não. Você não trouxe aquele papel de assumir a responsabilidade, porque é cômodo pra gente não querer assumir responsabilidade. É mais fácil você não dar sua cara a tapa, né? Só que a maturidade é entender que devemos assumir alguns posicionamentos, e alguns posicionamentos nos dão trabalho. É lógico que nós não vamos discutir a ponto de brigar. Temos que entender o momento de entrar e o momento de sair. Mas para nós resumirmos esse assunto, Jesus, ele só assume seu ministério depois dos 30 anos. E nos 12 ele já tinha uma sabedoria Descomunal. descomunal. Mas a partir dos 30 ele inicia seu ministério. Então, o que eu aprendo com isso? Existem muitas pessoas que querem um papel de liderança, mas não querem O fardo. estar maduros para aguentar o peso daquilo, o fardo. Que não é leve. Não, de forma alguma. E eu vou dizer outra coisa para você. Nós até fizemos algumas anotações aqui. Eu nem tô achando que tem que ter tanta coisa escrita, mas é melhor que você seja um líder maduro, que saiba entender o momento de uma briga, o momento de uma discussão e apaziguar aquilo, o momento em que
as pessoas que estão ao seu redor, elas estão com um ponto de vista diferente do seu e você precisa administrar aquilo, entender aquilo. Então, por conta disso, é melhor que você seja um líder maduro do que um líder cheio de talento. Às vezes o talento não vai significar tanta coisa se você não tiver maduro, né? Por exemplo, o cara ele é excelente em oratória. Ele fala como ninguém. Só que se alguém discordar dele, ele perde a estribeira. Já se exalta. Adianta ser líder dessa maneira? Tem que saber apaziguar, né? Líder, ele apazigua, líder, ele entende, líder, ele administra bem a situação. O líder, ele tem maturidade de sentar à mesa com o seu inimigo e administrar aquilo. Guerras não se ganham em campo, guerras se ganham com palavras. É. E é Guerras, por isso que você precisa crescer. é por isso que você precisa crescer, porque guerras se ganham com aquilo que sai da sua boca. Nós lemos aqui, ó, eu tava falando esses dias, Vini, o Donald Trump, quando ele foi lá na Coreia do Norte, ele foi lá, pegou na mão do Xi Jinping, lá do gordinho, que é a mão dele, dá a mão aqui, e pegou, assim, Botou pressão no botou bichão. pressão, falou assim, escuta aqui, ô mané, Aqui quem você manda sou eu. tá querendo apontar míssil aí pro mundo todo? É o seguinte, cara, aqui é os Estados Unidos, acabou a guerra, acabou. Ele trouxe paz só com um aperto de mão. Então, assim, tem coisas que nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus para que a gente venha a crescer. Paulo, quando ele, se você for ler lá em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé, milagre, 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 prodígio acontecendo através da mão de Paulo e Barnabé, eles plantam igrejas. Na hora que ele planta a igreja, ele sai, vai para outra cidade, planta outra igreja, vai para outra cidade, planta outra igreja. Depois de um tempo, ele volta para aquela igreja. Por quê? Ele quer ver quem que é o mais maduro, quem teve mais maturidade para poder deixar o domínio da igreja sobre aquela pessoa. Um grande líder é uma pessoa madura que administra. Reconhece também. O grande líder, ele também vai reconhecer também quando a pessoa ela tá se desenvolvendo também, né? E ele vai Dá dar oportunidades. oportunidade para que ele. Cresça, cresça. Exatamente. O grande líder faz discípulos. Você vê um grande pai quando você olha que o pai teve bons filhos. E quando os filhos se tornarem pais, eles vão ser bons pais. E assim sucessivamente, Sim. geração após geração. Às vezes o grande líder, ele não é aquela pessoa, meu Deus, ele foi. Mas ele deixa um legado. Ele deixa muita herança. E a herança que ele deixa não é desperdiçada. Porque é muito triste uma pessoa, ela constrói um patrimônio, aí chega o filho, igual Lucas 15. Se a gente for ver o filho pródigo, Lucas 15. O filho falou: dá uma parte da minha herança. O pai vai lá e deu. Passou um tempo, ele viveu de forma dissoluta, ele queimou tudo que ele tinha, volta para o pai sem Nada. nada. Então o que que isso diz para mim? Não adianta nada. Não adianta nada. O pai, ele fazer acontecer, criar, prosperar, prosperar, e os filhos imaturos. Quem vai suceder sem saber. Então tem que crescer na graça, no conhecimento, tem que crescer na sabedoria e também em quem está por vir. É crescer você e crescer os outros. Todo mundo tem que evoluir com você. O grande líder, ele cresce você, sua esposa, seus filhos. O grande líder cresce seu ministério, os ministérios de quem estão ao seu redor. O grande líder, o grande pastor, ele cresce, a membresia cresce, o diácono, ele aprende a ser um melhor diácono, um presbítero, um E missionário, a um igreja, evangelista. A igreja consequentemente, evolui, cresce. todo mundo cresce junto. O grande líder faz todo mundo pegar um na mão do outro e subir. Não existe crescimento individual, existe crescimento coletivo. É sempre um time que vence, é sempre um grupo que ganha. Quando um ganha sozinho, quando ganha só, ganhou sozinho no meio de todos, não teve sucesso. Bom, pessoal, Vinícius, a respeito desse tema, o que você me diz? Tema bonito, né? Muito lindo. Meu Deus. É isso aí.
Pessoal, tem um hino aí pra Tem aquele hino do Anderson Freire, Crescimento. E um hino legal. falando sobre o crescimento, também me faz pensar aqui sobre um caso de, por um exemplo, uma pessoa que ganha numa Loto Fácil, numa Mega Sena da vida, num jogo do Tigrinho. Que você não deve Que você jogar. não deve fazer isso, Você não deve mas fazer isso. se você faz, presta atenção nessa analogia. A pessoa ganha aquilo, se ele não tiver preparado para receber aquele dinheiro também, aquilo ali vai se, Vai acabar. ó, é a mesma coisa que pegar a nota e fazer assim, ó, Ele vai aproveitar durante um e tempo. já perdeu. É igual esse rapaz do Lucas 15. Sim, Depois já era, acabou. ele vai destruir a si mesmo às vezes, né? Que esse moço aqui só não morreu porque tinha um pai. Que o pai cuidou dele, Porque se não tivesse o pai, ele tinha morrido, verdade. né? Essa analogia ela é bem válida, porque às vezes a pessoa ela tá para assumir uma responsabilidade, um ministério, uma posição, se ela não tiver crescimento e amadurecimento, não vai adiantar, De nada vale. ele vai ruir também. Bom, é isso aí, pessoal. Tem mais algum comentário, Vini, para fazer? Você que não se inscreveu, Olha lá. se inscreve. Eu já falei no começo do vídeo, eu tô repetindo de novo. Olha aqui embaixo, vê se você tá inscrito. Muitas pessoas não estão inscritas nesse canal, tá? Curte esse vídeo, compartilha, manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga. É Faz um isso aí. comentário aqui embaixo também de algum Sugestões, tema, né? sugestão. A gente sempre tá de olho. Beleza? É isso aí. Pessoal, Deus abençoe você e nunca se esqueça. Vale louvar. É isso aí.